Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Olá, galãs de cinema e personagens ansiosos, eu sou o Madu. E esse cara aí não é só um corpinho bonito não, hein? Ou será que é? Ei, pessoal, eu sou a Zizi e eu queria aproveitar esse momento para passar um recado pro meu pai. O Leonardo DiCaprio não é o Brad Pitt, eles não são gêmeos. Então, pessoal, eu sou o Eros e the first rule of Trope Trooper is you do not talk about Trope Troopers. And the second rule of Trope Trooper is do not talk about Trope Troopers. Muito bem, muito bem. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre as atuações, algumas das atuações do Brad Pitt. Nós vamos passar pelos filmes que a gente mais gosta, eu acho, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Ou que a gente não gosta tanto assim, mas também que representam marcos na história desse ator. Os nossos focos aqui, né? São dois focos. São falar das atuações, é lógico, gostei, não gostei, o que é bom, o que é ruim. Mas também nós vamos falar desses padrões de linguagem, né? A gente vai ver aquela tal da análise tropográfica, o neologismo, né? A análise de tropes dele, do Brad Pitt e dos personagens. Se é que isso existe, né? E é claro que a gente vai acabar falando também dos filmes, né? Afinal, vamos tangenciar filmes aí que são favoritos meus e do Eros e filmes que a Zizi odeia. Fica aí que o papo tá ótimo! Quem que é Brad Pitt, gente? Brad Pitt. William Bradley Pitt, nascido em 1963, hoje ele tem 57 anos e já foi casado com a Angelina Jolie e a Jennifer Aniston. Palmas para o Brad Pitt. Palmas para o Brad Pitt. A gente não pode deixar de colocar nessa bibliografia muito relevante, né, que ele passou muito tempo noivo, namorando, aí a Gwyneth Paltrow também foi importante para os anos 90. William, né? Quando fala William, é quase um lord britânico, não tem nada a ver com ele. O melhor é importante para os anos 90. Tipo, que tristeza. Primeiro, assim, gente, por que a gente escolheu falar de Brad Pitt? Parece estranho, né? Vamos analisar a carreira de Brad Pitt. Tá parecendo mais um canal de fofoca do que um canal de cinema. A gente começou nessa linha, inclusive, né? A gente tá fazendo jus à suspeita, né? E foi estranho, quando a gente falou, eu tava pensando num primeiro ator pra gente avaliar, aí surgiu o nome Brad Pitt, foi uma sensação, assim, estranha para nós três, né? A gente tava conversando sobre isso antes, brevemente, com aquela sensação, poxa, mas por que falar do Brad Pitt, né? Assim, ele tem filmes bons, mas será que a atuação dele é tão boa assim, que merece ser avaliada? Ficou com essa dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carreira sólida, uma gama de filmes que a gente gosta, não todos, mas tem aí muitas possibilidades, e a gente consegue ver uma variação, assim, né, principalmente ao longo do tempo, do tipo de filme e do tipo de atuação, e acabou sendo por isso. E hoje ele é, querendo ou não, ele é um dos caras mais influentes do cinema em Hollywood, falando do nome dele, né, ele é produtor de um monte de coisa, em questão de influência, não de atuação, ele é um cara que tem uma certa relevância. E hoje nosso foco aqui, como eu falei na introdução, é a gente pegar as atuações dele. Nós vamos falar de outras coisas, é claro, né? Não tem jeito. O Eros tá aqui, mas o foco é falar. O foco é... Eu tô calado, o cara tá tirando onda, tá foda. Ainda tá calado. Na hora que o Madu falou, eu olhei pra cara do Eros e eu vi um momento que ele tipo, porra, cara, precisava dessa. Lógico. Brincadeira, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que você mora no fundo do meu coração. Tô sendo perseguido em campo. Vamos falar primeiro, de maneira geral, antes da gente entrar nos filmes, o que são os tropes clássicos ou aquelas coisas que quase sempre acontecem, independente do personagem que o Brad Pitt vai assumir. Quero puxar um primeiro aqui. Tem um trope que é muito associado com ele, que é o badass barítono, o fodão barítono, em geral, tá? Não é sempre. Aqui, quando a gente fala de trope, é uma tendência. Ele faz papel de fodões, né? Seja ele bom, mal, anti-herói, herói, mas ele faz esse papel de alguém que resolve as coisas. E ele tem a voz barítona, que aí, pra quem entende de música, é uma voz quase grave quanto um baixo. Só que quando você tem a voz baixo, né, o bass, que é a voz mais grave que tem, ela seria associada a vilão. Então a voz dele tendenciosamente se associa à voz de herói, ou de não vilão, vamos dizer assim. É engraçado que eu fiquei tentando
escutar isso nas atuações, assim, ver com esse viés. E eu acho que ele tem tão, para mim, particularmente, mais forte a questão dos sotaques, e acho que aqui é importante a gente também falar que a gente fez um recorte nosso dos filmes que a gente gostaria de falar, né? Então a gente também não passou por toda a filmografia do Brad Pitt, mas no recorte que a gente fez, ele tem a coisa do sotaque tão presente que me roubou dessa percepção aí. Não que eu não concorde com ela, mas assim, eu acho o sotaque mais evidente. Eu concordo. Agora, uma que eu não discuto é o Big Eater, que o cara tá comendo em tudo quanto é cena, sacou? Tipo, tudo quanto é filme, o cara tá mastigando alguma coisa. Ele tá comendo macarrão, ele tá comendo batatinha, ele tá comendo qualquer porcaria, mas o cara tá mastigando. Outra que eu não vou discutir, então, já que a gente entrou nesse lugar, né, desse tipo de nível de conversa, é o Mr. Fanservice, que é o cara que tá sempre tirando a camisa para agradar a legião de fãs. Cá entre nós, ele fica lindo sem camisa, né? Maravilhoso sem camisa. E Lendas da Paixão, ele ainda mostra o bumbum. Não, e em Califórnia também. Cavando um buraco pra enterrar. Em Clube da Luta. É, ele mostra o bumbum sempre, né? Ele tem uma parada de mostrar, que eu acho o bizarro, né? Quase o eye candy ali mesmo, né? Você vê que a cena, ele de repente tá sem camisa, né? Não tem um contexto, uma necessidade. Basta, vamos tirar ou abrir a camisa. Não é tipo Momoa no Aquaman, que precisa tirar ela pra ir nadar, né? E aí tem um motivo pra aquilo acontecer. Mas o lindo do Momoa, ele tira a camisa, mas ele nada de calça jeans e bota, sacou? Então, tipo, era melhor ficar de camisa e tirar a bota, no caso. Não, é tão gratuita a questão da cena pra mostrar ele nu, né? Ou sem camisa, sei lá o quê, que em Califórnia ele cava o buraco, né? O buraco pra enterrar o primeiro o primeiro assassinato dele lá que é mostrado. Ele cava um buraco nu. E pra que ele tá pelado cavando um buraco de terra? Sabe? Não tem sentido algum, mas ele tá pelado. E tudo bem. Ele não queria sujar a camisa volta ao mundo dele, sacou? Tipo... Eu acho que ela já tava suja de sangue. Mas e daí, velho? Sangue, ele não tem problema. Ele escova o dente e resolve o problema, sacou? Tem um quarto trope que é muito associado a ele, que é o Mandíbula da Justiça, né? O Jaw of Justice. Que ele tem o queixo quadrado, que é o queixo clássico do herói também, né? Ele tem a voz e o queixo do herói, né? Se a gente falar, ele é o Badass Baritone e ele é o Jaw of Justice. Ele tem esse queixo protuberante. E hoje é o clássico da harmonização facial, né? Não é? Acho que ele só não virou super-herói porque ele já tá velho demais, sacou? Senão ele tava aí sendo o Capitão América ou semelhantes. Na verdade, eu até acho que tem uma questão aí de... Ele é um cara que a gente vai falar isso num dos filmes que a gente vai falar mais pra frente, mas ele precisou se enfeiar dentro do possível, né? Pra ser reconhecido como um bom ator. Foi quando ele se enfeiou lá nos Dois Macacos que o povo olhou pra ele e falou assim, olha, ele atuou bem, vamos, né, indicar ele a um Oscar e tudo mais. Então eu acho que tem também essa escolha do papel do cara que tem uma coisa meio esquisita, até pra deixar um pouco da atuação acontecer, né? Eu acho que ele, apesar de ser inegavelmente bonito e apesar de inegavelmente usar isso nos filmes, ele tende a ir um pouco na contramão de usar a beleza dele. Agora, ele é um sex symbol, né? Proposital, inclusive, né? Não é colocado só lá como ele se posiciona nesse sentido. E é interessante, o Eros traz a questão dos quadrinhos, aí uma coisa do universo dos quadrinhos, que talvez seja um trope que foge aqui do que a gente tá falando, mas que tem a ver com o trope da persona dele, é que ele serve de inspiração para heróis em quadrinhos. Tem alguns heróis durante as décadas que são desenhados, eu não sei citar qual, tá? Mas eu lembro de um Capitão América que foi desenhado, embasado na aparência dele. Então eu sei que ele serve de inspiração também para desenho de super-herói. Ele só não atuou realmente como super-herói até hoje. Se a gente parar para pensar, ele tem vários super-heróis que só não estão de capa e que talvez não sejam bonzinhos e estejam fazendo justiça. Mas ele tem a figura do cara forte, do cara que resolve, do cara que faz um tanto de coisa, e isso é presente. Um filme que a gente não vai falar, mas que é o filme que ajuda a dar uma catapultada nele, o Lendas da Paixão, o cara é assim, né? Deus na Terra. Troia, mesma coisa. Troia, tinha esquecido do Troia. 11 Homens e um Segredo. Os de ação dele em geral, né? Se a gente pega lá também o Senhor e Senhora Smith, ele faz um papel de um super-herói que não tem superpoder, mas quase que tem, né? O cigano do Snatch, né, gente? O cara é tipo infalível. É lindo o soco que ele dá. E, tipo, aquele soco reacontece em... Era Uma Vez em Hollywood, né? Porque, tipo, é o mesmo soco. É, tipo, só a posição da câmera que é diferente.
E se você botar uma faca, reacontece em Troia. Não sei se você lembra, mas ele dá um único pulo e dá uma facada em Troia. Ele é o cara, é One Punch Man. Vou te falar um negócio. Eu abomino Troia. Eu acho o filme ruim. Tem anos que eu vi e, tipo, ainda bem que ele não entrou na nossa pauta, porque eu não ia rever Troia nem Eu não lembro de nada da história. A única coisa que eu lembro é do salto que ele dá e a facada que ele dá, que era a cena do trailer, assim, na época. Eu não lembro de detalhes do filme. Eu também acho o filme muito, muito ruim, mas essa cena eu não consigo esquecer, porque ela estava no trailer, ela foi repetida, ela era a cena do Troia, né? Nós vamos passar aqui por 11 atuações e nós vamos discutir essas percepções e vamos evidenciar os tropes de atuação, né? Que ele assume nas atuações, e nós ordenamos aqui os filmes dos 11 que a gente selecionou, claro. A gente pode acabar citando um ou outro, como a gente citou Troia aqui, mas passando pelos 11, nós vamos cronologicamente até para avaliar um pouquinho essa mudança de personagem que ele vai tendo ao longo da carreira. Antes da gente começar, eu acho que é válido só a gente pontuar o porquê desses filmes, né? Assim, não tem um critério muito rigoroso, a gente seguiu uma coisa meio... As atuações dele que marcaram a gente ao longo da história, aquelas que a gente acha que foram decisivas por um motivo ou por outro na carreira dele, algumas que foram, né, reverenciadas e tudo mais, mas seria impossível a gente falar aqui de todos os filmes dele. E a gente achou que, como a gente já comentou, falar de Troia, falar de 11 Homens e um Segredo e tal, ia ficar repetitivo, que são papéis semelhantes. Resumindo, por que vocês escolheram o filme A? Não, por causa do simbolismo, da premiação e por causa da estética, da gestalt que se fecha no personagem. Bacana. E por que vocês escolheram o filme B? Porque eu gosto, né? Então, é isso. Essa nota a gente quis falar foi desse. Em resumo, é isso. Primeiro filme, então, Califórnia, de 1993, onde ele atua como Early Grace, um psicopata. White trash, total. Eu confesso que foi um dos filmes que eu não tinha assistido, né? Eu reassisti quase todos pra ver essa progressão dele, e é um filme que, diferente de outros que vem depois, eu até gosto. Posso dizer que eu até gosto. E ele faz um papel de vilão, que é diferente das atuações clássicas dele, né? Da maioria. É um filme que eu gosto bem, assim. Eu acho que tá entre... Vocês podem discordar, mas eu acho que tá entre, sei lá, um top 5 de atuação dele na lista que a gente tem aqui. Acho que pode ser meio excessiva, meio caricata às vezes, mas eu gosto muito da pegada, do jeito que ele anda e o jeito que ele usa a expressão corporal dele o tempo todo, entendeu? E, tipo, o jeito que ele monta o sotaque, o jeito que ele embola as palavras, o jeito que as coisas são simples, são sei lá, banais, sacou? Tipo, ele tá esfaqueando um cara dentro do banheiro e segue escovando o dente, sacou? É tipo... puta que pariu pro cara, sacou? Tipo, sem noção. Mas eu curto bastante a atuação dele, assim. Eu fiquei um pouco surpresa, porque é um filme que eu lembro que eu gostei na época, mas eu confesso que eu já não lembrava mais de absolutamente nada do filme. Então, quando eu fui reassistir agora, eu não lembrava que ele tinha toda essa transformação, né? Porque eu acho que é um filme que traz uma transformação muito grande, é muito diferente da imagem que a gente está acostumado a ver dele. Não só por ser vilão, mas é porque é isso, né? É aquele cara toscão, ele tem um sotaque diferente, ele tem uma postura corporal diferente. E quando o Brad Pitt surgiu, né, pro mundo, pro estrelato, eu era nova. E eu acho que... Thelma e Louise, né? Mas eu acho que mesmo depois, assim, quando ele foi construindo esse lugar de ser um grande hollywoodiano, não vou nem chamar ele de grande ator ainda, mas um grande hollywoodiano, né, de ser uma pessoa famosona e tudo mais, a minha memória desse processo é muito pautada no galã. E quando eu vi ali o Califórnia, me deu essa surpresa de tipo, olha, mas ali ele já tinha uma promessa de ser um bom ator e não necessariamente pautado no galã, né? Apesar do personagem ainda ter uma coisa de um certo charme, de uma certa sedução. Ele tem ali o jogo de sedução, né, com a Michelle Forbes, tem esse lado também de uma sexualidade ali latente, mas não é exatamente um galã, né? Eu fiquei surpresa pro bem, assim. Aqui, pra mim, começa... Tudo bem que é o primeiro filme dele, né? O que a gente tá trazendo. Mas começa a ficar evidente algo que quando eu tive essa overdose de Brad Pitt, né? Assisti, sei lá, 10 filmes deles em uma semana. Então, quando você bota lado a lado, a comparação é evidente, né? Fica evidente o que você quer analisar ali. Quando você vê esse passado, tudo bem.
Mas aqui começa a aparecer, eu gosto da atuação, tá? Não tô falando que eu não gosto. Mas começa a aparecer o exagero dele, né? Aquele... o exagero quase teatral. Pra mim, ele tem uma linguagem que às vezes é teatral e que quando vai pro cinema me incomoda um pouco. Ele não tá num palco, ele não tá representando pra um cara que tá lá no fundo. Ele tá com um close na cara dele e ele continua sendo extremamente teatral. O pigarro que ele dá, que é exagerado o tempo inteiro. Eu acho que falta sutileza, é um pouco da minha sensação. E acho que eu vou falar disso em várias atuações dele. Eu acho que em alguns pontos é um pouco caricato, sim, velho. Mas eu acho que vai muito do personagem que ele tá representando ali, sacou? Eu acho que se você pegar qualquer personagem de redneck, de white trash e tal, vai ter uma semelhança muito grande com isso. Do cara que tá sempre cuspindo o tempo inteiro, do cara que tá se coçando, do cara que tá rosnando, a pegada do sotaque. Então eu acho que tem muito disso e não sei, velho, eu acho que tem isso em tanto filme, em tanta coisa, que talvez seja uma pegada de percepção nossa como brasileiros de não efetivamente conhecer, entendeu? Tipo, qual que é a pegada do sul dos Estados Unidos e tal. Ou de entender que estereótipo é estereótipo, né? Então, assim, se a gente for colocar aqui um ator brasileiro fazendo um caipira, a gente também vai olhar e falar assim, não, mas que exagero, não é assim na vida real, mas é um estereótipo mirado, né? Assim, que... Auto da Compadecida, né? Dá pra gente pegar aí. O Mazzaropi, vamos trazer o Mazzaropi. Sim. E eu acho que ele fica muito aí. Gente, essa vai ser um bate-boca entre eu e Madu. Vocês já estão percebendo ao longo da conversa inteira, né? Porque eu acho que ele tem um caricato, sim, mas é um caricato no limite. Mais exagerado que aquilo passa do ponto, mas eu também acho que ele acerta o ponto, assim, não passa do ponto pra mim, né? Tá bom, tá de bom tamanho. Eu tenho atuações, vou falar mais pra frente, que eu acredito que ele tá ali no ponto. Agora, tem algumas que eu acho que ele, se reduzisse a quantidade de pigarro, a quantidade de trejeito, né, e fizesse isso com menos frequência, não é sobre o trejeito, às vezes é sobre o excesso, sabe? O tempo de tela de trejeito é o que me incomoda. Mas o filme é de 93, velho, ele tava começando. Se ele tivesse feito tudo isso em 93, ele tinha ganhado a porra do Oscar, então, tipo, ele tinha que aprender depois, então... A gente tá aqui pra avaliar, porra, vai. Tropes associados ao personagem Early Grace no Califórnia. O primeiro deles, que é um trope, a gente pode falar também dos tropes do filme que a gente quer ressaltar, que 2 vezes acontecem tempestades como prenúncio de coisa ruim. E tempestade é um ícone de coisa ruim, geralmente, né? Vai acontecer, vai dar merda, vai dar ruim. E isso acontece não só em Califórnia, como acontece também em Benjamin Button. Então a gente vê a tempestade como um elemento de prenúncio. Mas em Benjamin Button eles inclusive falam isso, né? Tipo, a tempestade tá vindo pra trazer sei lá o quê, parará. Benjamin Button é mais lúdico nesse ponto, né? Assim, aqui ela é mais uma coisa de criar clima, e no Benjamin Button é mais uma metáforazinha citada, né? Ele brinca mais com a ideia da... É a metalinguagem. Inclusive, eu gosto bastante dessa cena da tempestade, porque puta que pariu, velho. Ele dentro daquela porra daquele 7-Eleven com a escopeta na mão e, tipo, negociando se mata ou se não mata o cara. Tipo, puta que pariu, velho. E, tipo, o melhor, atirar na cabeça do cara com a almofada do Smiley, sacou? Tipo... É uma brincadeira, né? Muito anos 90 também, né? Muito anos 90, totalmente, sem dúvidas. E, tipo, a outra cena foda, que também é um trope, é tipo, shoot the dog. Shoot the fucking dog. Tipo, atira no cachorro. Que é um policial e, tipo, o cara não vale nada. Tá ali e, tipo, o jeito que ele reage o tempo todo é muito foda, sacou? E, tipo, tentando convencer o David Duchovny, do Coveney, não faço a mínima ideia como que fala esse nome, tipo, atira no cara e, tipo, não vou, e, tipo, you fucking faggot, e pá, mata o cara, sabe? Pô, tipo, do caralho a cena. Eu acho que eu gosto de filmes violentos. Você acha? Bicho, minha mãe teve uma época que tinha pavor das coisas que eu assistia, sacou? Tipo, puta que pariu. Meu filho é no mínimo um psicopata, porque ele gosta de Transporte em Clube da Luta, Assassinos por Natureza, Pulp Fiction, tipo, puta que pariu. Isso quando eu era nova, eu passava pela locadora e alugava os filmes e ia pra casa. E meus pais nunca foram muito ficar assim, controlando o que é que eu tô vendo e tudo mais. Eu tinha 11 anos, eu levei pra casa o Silêncio dos Inocentes.
E aí, depois, mais velha, eu fui descobrir que a moça da locadora ligou pra minha mãe e falou assim, olha, eu tô querendo te alertar que sua filha anda alugando uns filmes meio pesados pra idade dela e tal. E aí a minha mãe foi perguntar assim, né, tipo, deixa eu ver o que é que ela tá entendendo desse filme e tal. Minha filha, e aí, esse filme que você assistiu, como é que foi? Eu virei pra ela e falei assim, nossa mãe, achei tão bonito, um tanto de gente tão inteligente. Inocência infantil é muito bom, né? Ela falou comigo assim, ela pegou a essência, tipo, né, ignorou a violência e pegou a essência da troca ali das coisas, tudo bem que, tipo, não tem a malícia de que é um inteligente manipulador, filho da puta, né, mas... É a fala dos inocentes, literalmente, né? Tipo, You are the lambs, assim. Fucking lamb. Vamos puxar o segundo filme, que Seven, os Sete Crimes Capitais, de 1995, do diretor Fincher, David Fincher. Ele é um dos queridinhos do David Fincher, nunca vi gostar tanto. Onde ele faz o papel do Mills, ou David Mills, um policial que tá ali pra resolver alguns crimes ao lado do Somerset, o personagem do Morgan Freeman. Eu nunca tinha me dado conta de quão físico, a gente acabou de falar do físico dele, né, mais cedo, mas assim, de como a atuação dele é física. E o que eu acho é que na hora que tem o drama e que tem o close, ele não segura. E eu acho que você acompanha ele por um tempo. Esse aqui, né, junto com o próximo filme que a gente vai falar, que são os dois de 95, são os filmes que eu vou falar assim, que eu menos gostei da atuação dele. Em que tá extremamente explícito, ele é quase o Jim Carrey fazendo drama, né? Não que o Jim Carrey fazendo drama seja ruim, pelo contrário, mas aqui ele é tão físico, né? Ele é quase infantiloide ali em algumas atuações. Eu fiquei com vergonha alheia em algumas cenas, que tinha muitos anos que eu não tinha assistido. Não, acho que isso é exagero. Acho eu que juro, não chega eu tanto, fiquei. não. Eu fiquei. Sério que você acha que é das piores atuações dele? Juro. Pra mim, o Morgan Freeman engole ele. Engole. Velho, mas peraí, é tipo, tá comparando maçã e banana. Não, tipo, maçã e banana estão no mesmo filme. A gente não tá aqui pra comparar o Morgan Freeman com o Brad Pitt e nem o Kevin Spacey, porque o Kevin Spacey engole os três na cena dentro da porra do carro de polícia. Mas não é essa a questão. É tipo, nós estamos aqui pra discutir a atuação dele. Quando você coloca um do lado do outro desse jeito, você diferencia as coisas, né? Ele não segura muito a peteca de estar do lado do monstro, tipo Morgan Freeman. Mas eu discordo também, Madu, eu não acho que é tão ruim assim, não. E eu acho que o personagem tem uma ansiedade, tem uma infantilidade, que eu não vejo outros personagens dele. A ansiedade do corpo, aquela movimentação do corpo, eu acho que ele carrega em vários personagens, mas ele consegue, ao meu ver, aplicar isso de maneiras diferentes. E o Mills é um cara ansioso e infantil, né? Ele tem um emocional mais. Ele é um rookie, sacou? É tipo, ele é um rookie, ele acabou de subir pra detetive, ele acabou de chegar no carro que ele queria e tava brigando por isso, sacou? É tipo, o cara tá extremamente cru, eu acho que representa muito do papel dele, o estar ali, então eu acho que a atuação é aceitável. E apesar da discussão que eu tive com a Zizi ontem a respeito da cena What's in the box? What's in the box? É tipo, eu curto a atuação, eu acho foda aquela cena final dele com a caixa de tipo, o olho cheio de lágrima, o close, eu acho que o close funciona ali, apesar da Zizi achar que é uma coisa dirigida e que o diretor tava ali no pé do ouvido dele e falou assim, vira pra cá, vira pra lá, olha assim, olha pra cima, parece perdido, atira no cara, decide, não decide. Não foi bem isso que eu disse, assim, mas eu acho que tem uma orientação de direção, eu fiquei com essa sensação, isso, claro, é uma suspeita, né? Mas eu tive essa sensação de ter uma orientação de direção de tipo, marca a sua dúvida, marca o seu conflito, né? Assim, eu quero um contraste muito grande entre as duas coisas, entre os dois momentos. Beleza, mas indiferente de ter uma indicação de atuação e de direção em cima daquilo ali, quem tá atuando é ele, quem tá entregando é ele, entendeu? Então, eu acho que me atende, sacou? É tipo, eu acho que é um bom
clímax, é um bom momento e, tipo, ele me paga o filme ali. É tipo, a angústia dele ali me paga o filme, sacou? Então, eu não jogo pedra em Seven, não. Assim, é um filme velho de 1995 que, sinceramente, velho, eu adoro, porque eu acho que eu vi ele em 95 e tipo, eu era moleque. Você não era nem nascido, né, Madu? Nossa, porra, 95 eu já tinha 6 anos, velho. Respeito. Você tava assistindo Cavaleiros do Zodíaco e eu assistindo Seven, né? Odeio Cavaleiros do Zodíaco, não tava não. Uma marvéia do bando, eu acho que eu assisti no cinema, inclusive. O que acontece? Eu vi esse filme mais ou menos entre 2008 e 2010, que foi quando eu comecei a me interessar por, vamos dizer, filmes que valiam a pena ser assistidos, filmes antigos. E quando eu assisti, eu tive uma percepção muito boa. Então eu tinha uma sensação de que o filme era muito bom, talvez por expectativa. Quando eu reassisti, sabe, deu uma murchada, eu falei, não, é isso? Então, isso foi recontado tantas vezes, de tantos jeitos também, né, que acaba que satura. Eu entendo. Tem uma questão de época. Tipo, eu revi o filme essa semana e, assim, tinha muitos anos que eu não vi o filme e, te falo, velho, foi um filme que eu continuei curtindo ele, assim. Eu não acho que o filme seja datado, eu acho que o passo dele é bom, eu acho que o David Fincher é foda nesse filme. E, tipo, são 2 filmes do mesmo ano com o Brad Pitt, que, tipo, eu acho que foi o que colocou o Brad Pitt no mapa pra mim, sacou? É Seven e 2 Macacos. E assim, caralho, velho, o menino é bom. E isso com a mentalidade de, sei lá, 12, 13 anos de idade que eu tinha, sabe? Eu curti bem, assim, curti o filme, acho que a entrega é boa e revendo eu ainda fiquei bem feliz com a cena final. Então, tipo, ele não entra no meu top 5 de melhores atuações da nossa lista, porém é um bom filme e uma boa atuação. Menino é bom, Eros, pra mim, é assistir Minari e ver uma criança atuando 5 vezes melhor que ele, entendeu? E isso pra mim é Menino é bom. O primeiro tropo que vem a cabeça que fazendo um contraponto ao Califórnia é que aqui é o Heroes Loves Dogs. O herói, ele ama cachorros, ama pet. E ele tem 2 cachorros, inclusive faz uma brincadeira, né? Cadê as crianças? Ele corta a cena, ele tá deitado no chão, brincando com 2 cachorrões que ele tem dentro do apartamento, dentro da casa dele. Então faz uma associação, né? Quem ama cachorro não pode ser mal, né? É um primeiro trope. Eu acho que o book dumb, né? Que é o burro de livro, digamos assim, né? Uhum. O não letrado. Que não é... É o trope que eu curto também, sacou? Eu acho fantástico ele sameando o Inferno de Dante em cima do carro, tipo, porra de Inferno de Dante, sacou? Tipo, quem precisa ler o Inferno de Dante? E quando o Somerset pergunta se ele leu, eu falei, claro, li, né? Ele paga de reviews. Eu acho que é o trope que traz essa essência do personagem que a gente estava falando mais cedo, né? Porque ele é ali esfomeado dessa vontade de ser bem sucedido. Então, no momento que ele fala assim, eu li as anotações, eu não li o livro, mas ele, de fato, ali, ele me passa aquilo, tipo assim, li. O que você deixou pra mim, eu achei uma porra ter que ler aquilo, achei um saco, mas eu parei e li. Porque aplicado e esforçado eu sou. Eu tô com essa ferocidade de conquistar o meu espaço, né? Então, acho que reforça aí quem é o personagem. E junta aqui com outro trope dele, que é o chamado de Leroy Jenkins, que é um trope muito usado no mundo dos jogos. Para aquele cara que tá com o jogador que se precipita. É o cara que ele entra quando não devia entrar, ele não consegue planejar. E isso fica muito claro naquela cena que ele chuta a porta, né? Na casa do psicopata. Tava tudo armado pra ele, mas ele o tempo inteiro se precipita. A cena talvez que ele mais controla é na última, né? Na última cena, que nós não precisamos dar o spoiler final aqui, mas né, é na última cena. Velho, o cara que não viu o Seven de 1995, tipo, foi mal. Vai pagar cerveja. Essa construção, né, de entender que essa maturidade emocional vai vindo, né, e não é à toa que tem ali o contraponto com o Morgan Freeman, que é o personagem maduro, que tá no oposto, né, e que tem todo um controle, tem toda uma estratégia, e aí ele vai fazendo essas construções, ele conta muito claro pra gente, deixa muito claro pra gente que esse cara tem esse lado que ele é explosivo e ele se precipita mesmo, ele sai fazendo. E isso é um outro trope, né, a questão quando você coloca 2 caras atuando juntos, né? E um é o inexperiente temperamental e o outro faz o sábio, mas que é muito mais frio, né? Vivido e calejado, é chamado de Red One, Blue One. Você tem aí a separação, né? Quase que 2 lados de uma moeda ali. Isso se soma e gera um resultado que é diferente se você tivesse 2
temperamentais ou 2 sábios, né? É quase uma montagem de uma party de um RPG, né? De um grupo de RPG. Doze Macacos. Então, 12 Macacos também de 95, né? Do Terry Gilliam. Ele que faz o papel de Jeffrey Gynes. Ele não é o personagem principal, né? O personagem principal é o Bruce Willis fazendo o James Cole, mas ele faz o papel ali de um maluquinho, de um malucaço, né? De um doidão que tá dentro de um manicômio inicialmente. É o primeiro contato, a primeira cena dele. Totalmente inspirada no Billy Joel do Green Day, sacou? Ele assistiu o clipe de Basket Case e começou a gravar a porra do filme. Esse é o filme que, pra mim, eu sempre lembro das entrevistas dele, falando que ele pediu pra ficar mais esquisito e pra ser um pouco enfeiado, pra tentar sair um pouco dessa imagem de galã. Porque vale falar que a gente tá aqui nessa seleção dos filmes que a gente achou mais interessante de comentar, mas que no meio disso tudo tinha aí coisas tipo Lendas da Paixão, que consagrou ele como o galã, né, daquele momento. Então ele pede para ser, né, caracterizado de uma maneira mais esquisita, e ele traz uma atuação que também tem essa pegada um pouco mais esquisita. Talvez seja o filme que a gente não vê ele sem camisa, porque ele... Mas ele mostra a bunda. Eu não lembro disso. Ele mostra a bunda, inclusive isso é um trope, tá? Chama mooning, a ideia de lua, de mostrar a bunda, que é expor a nádega pra mostrar o tanto que eu sou maluco, ou pra fazer piada. É tipo Jim Carrey falando com a bunda, tá? Ele faz isso no manicômio. É verdade, eu tinha esquecido disso. Isso porque eu vi o filme outro dia, tá, gente? Repara não. Mas, de toda maneira, é o filme onde o lado galã dele é muito pouco explorado, né? Pelo contrário, ele tá bem esquisito ali, com aquele olho maior que o outro, com os perucas esquisitas. Ângulo holandês de câmera, né? A câmera girada um pouco em algum ângulo. O ângulo holandês, pra quem tá ouvindo e não sabe, é quando você inclina a câmera um pouco pra parecer que a cena tem alguma coisa relacionada ou à alucinação, ou a distúrbio mental, à loucura. Então as câmeras com ele geralmente são inclinadas, né? As perspectivas são todas inclinadas. E eu volto de novo, tá? 12 Macacos e o que a gente acabou de falar, né? O Seven são os dois que mais me incomodam, porque tem um exagero na edição, tem um exagero de mostrar a caricatura. E a caricatura me incomoda. Mas não me incomoda, nesse caso não me incomoda só nele, não. A caricatura do filme como um todo me incomoda. Eu acho o filme todo muito caricato. É um filme que eu gostei muito da primeira vez que eu vi. Eu revi esse filme algumas vezes na época e te falo, essa semana foi um filme que assim, que bosta. Eu tive essa mesma sensação. Eu acho que ele é um filme assim, Terry Gilliam sendo Terry Gilliam, né? Mas eu particularmente não tenho esse gosto assim, né? Não é o meu tipo de pegada, não é o meu tipo de humor quando a gente vai lá, né, pro Monty Python. Mas eu vejo a proposta 100% ali, então eu entendo, ela não me incomoda por conta disso, eu sei que é a pegada, né? Eu sei que é o objetivo. E eu não acho ele, assim, tão ruim, vendo de novo, na época eu gostei muito, mas também é um filme que hoje eu assisto e falo que tá, né? Assim, não mais do que isso, ok. É por aí. É um filme que, sim, eu acho que ele tá extremamente caricato, sacou? É, tipo, diferente do Califórnia. Eu acho que ele tá muito mais caricato aqui do que no Califórnia. Então, e apesar dele ter ganhado, e ele ganhou um Globo de Ouro. E foi indicado a melhor ator coadjuvante no Oscar. Engraçado que é uma atuação dele dessas mais caricatas que definitivamente não me incomoda. Inclusive, eu acho que, tipo, talvez seja o melhor do filme. O melhor do filme chama Inspiração, que é o La Jetée, que é um filme francês, todo feito com fotografias, tá? Então você tem movimento de pan e de zoom, que eu assisti na faculdade, eu tive matéria de cinema, olha que bonito. Então eu lembro quando eu assisti isso, e eu falei, nossa, que filme interessante, é uma proposta totalmente diferente. E é bem Dois Macacos mesmo. Se você gosta disso, Madu, você já viu um filme brasileiro que chama Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos? Não, nem nunca ouvi falar. É um documentário foda e isso é a frase que tá no Cemitério da Consolação em São Paulo, sacou? E tipo, são as histórias das pessoas que estão mortas dentro do cemitério contadas por fotos e cartas. E é do caralho o documentário. Colocado na lista. Boa lembrança. Que tropos que ele tem, né? A Zizi já trouxe o primeiro aqui, que é a questão da inversão da beleza, né? Quando você tem um personagem que é um sex symbol, ou uma personagem, né?
homem, mulher, independente disso. E aqui ele consegue convencer a gente que ele é feio, né? Ele realmente faz um papel bem esquisito. Consegue. E talvez seja por isso que ele estereotipa tanto, né? Que ele força tanto. Volto nesse lugar. Eu enxergo aquele personagem. Eu tenho a sensação de que eu conheço aquele personagem, sabe? Assim, de alguma forma. Mas você conhece, Zizi. Você contou pra gente que tem um amigo que é assim. Não, eu tenho um amigo que tem uns trejeitos que me lembram esse corpo ansioso do Brad Pitt de maneira geral, mas não tão doido quanto esse. Mas eu conheço outros que também não são tão delirantes quanto esse personagem, mas que tem, assim, essa coisa, esse jeito de falar, essa coisa meio noiada, né? Assim, eu vejo muito claramente algumas pessoas que eu conheço que têm esse perfil. Então, talvez por isso eu não acho que é tão... Assim, é exagerada, é caricata, mas eu identifico quem é essa pessoa. Um dos tropes que é colocado em relação a essa atuação dele é o chamado de large hand, ou presuntão, né? Aquela ideia de exagero. Tá? E aqui é um trope que né, pelo menos quando a gente vai na comunidade, é um trope colocado como, independente de bom ou ruim, né? Não faz juízo de valor nesse caso, mas é colocado como uma atuação que é dramática, pretensiosa, exagerada. Esse é um dos papéis que é colocado nesse trope. Independente disso, né? Assim, não tô falando aqui se isso é bom ou ruim. Aí vai do gosto também, né? É questão do gosto. E um último trope que eu percebi, isso realmente eu percebi na hora, percebi na terceira, quarta vez que eu assisti, que foi agora a última vez, né? A questão do spoiler musical. A primeira vez que ele aparece, tá tocando uma música que tá falando de 2 macacos, tá falando de macaco no fundo. Aí tá passando macaco na TV, então você vê aquele spoiler ali, um prenúncio, né? Você já fala, tem a ver com isso, tem alguma coisa a ver. Engraçado que esse, eu também já devo ter assistido no filme umas 3, 4 vezes e eu não reparei. Precisei do nada me contar. Os macacos na televisão eu reparei, a música no fundo eu não me lembro. Mas, sei lá, acho que é muito mal uma piada, porque no fim das contas o filme não tem nada a ver com a porra dos 12 macacos, né? Tipo... Mas é uma diquinha, assim, né? Uma piada, mas é uma brincadeira com aquilo, né? Com o exército dos 12 macacos, que ele acaba de fato criando, né? Não são eles quem realmente fodem com aquele mundo, mas... Spoiler! Eros vai pagar cerveja. A sua sorte é que eu acho que não tem ninguém anotando quanta cerveja você deve. Exatamente. Fica aí o convite para quem tá escutando. Eventualmente vai achar um psicopata qualquer aí que vai sair contando, tipo, episódio 1, tantas, episódio 2, tantas. Contar uma coisa, se um dia a gente tiver um super fã desse nível, eu vou ficar feliz. Eu também. A gente vai estar em condição de pagar a cerveja. Eu vou vender meu rim para pagar esse tanto de cerveja, gente. Fudeu. Stop. Vamos falar de Clube da Luta, né? Chega de Monkeys. Monkey Business. Vamos falar do seu filme, cara! Clube da Luta. Mentira, o seu é o próximo e depois. Nós vamos entrar agora numa seara de filmes que são, assim, é a representação do Eros, tá? É a epítome do gosto do Eros. E o primeiro deles, de 99, Clube da Luta, do Fincher, que ele faz o papel de Tyler Durden. Eros, conta pra gente aí o que representa Clube da Luta na tua vida, cara. Abre o coração. Não chega a ser tão dramático de representar na minha vida, mas acho que é um dos filmes que eu mais vi. Acho que junto com o Transporting, Medo e Delírio e Pulp Fiction, tá entre os filmes que eu vi mais vezes. Eu devo ter visto o Clube da Luta, 20, 30 vezes. E vi de novo essa semana para falar do episódio, entendeu? Com todo prazer, né? Talvez na vida do Eros não tenha sido, mas na minha, apesar de não ser o meu filme favorito da vida, que eu tenho essa mesma relação que o Eros, de ver 500 vezes. Bom, já vi 500 vezes, mas eu sempre achei o Clube da Luta um daqueles filmes bem emblemáticos de uma geração, sabe? Eu acho que ele se você quiser entender ali esse momento, ele é de que ano, que eu não lembro exatamente? 99. Eu ia falar isso, essa virada dos 90 para os 2000, né? O clima das pessoas daquela época, os questionamentos, né? A estética, tudo passava por aquilo ali. É como se ele fosse uma representação bem icônica daquela época. Uma colagem dos anos 90. Mas você não acha que muito disso, do que ele representa, do que ele marcou, está muito associado ao que gerou na mídia na época de ter um grupo de adolescente que
matou um monte de gente dentro do cinema nos Estados Unidos, o filme ter sido embargado em um monte de lugar por causa disso, porque teoricamente estava incitando a violência e etc. Não acho não. Porque, na verdade, o que me dá essa sensação é muito mais do questionamento do narrador, né, do personagem do Edward Norton, que não tem crédito no nome, e aquela sensação... Ele tem crédito, o crédito do nome dele é Jack. Não é não, meu amor, Jack Jack. Não é, ele usa a frase Jack não sei o que, mas o nome dele não existe no filme. Mas ele nos créditos o nome é Jack. Ah, não, é narrador, é verdade. É narrador. Teimoso pra caceta, né, velho? Teimoso pra caralho. Eu sei disso porque eu já tive essa dúvida, eu jurava que ele era o Jack e um dia eu entendi que ele era o narrador. Eu falei, caramba. Mas enfim, eu acho que é muito mais nesse lugar dele de se sentir assim, sem propósito, de questionar um consumismo desvairado, imposto, que ele nem sabe se ele concorda muito com aquilo, aquela vida daquela geração anos 90, pós-Yuppie, que questiona, mas que também quer ter uma coisa meio... Eu acho que é mais isso que me faz ter a sensação de que ele é um filme daquela geração. E aí a gente entende o porquê da violência dos filmes dos anos 90, por que eles se voltam para a violência, do que esse lugar da violência no cinema em si. Claro que estão interligados, mas sempre foi mais por aí, assim, a minha associação. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava na faculdade também. Já, é diferente de você, tá, Eras, que ainda era uma mera criança, violenta. Mas eu tava na faculdade e foi quando eu comecei a me envolver com filmes icônicos. E foi na mesma toada lá de assistir Seven e outros. Eu lembro que eu tava assistindo, eu tive acesso ao arquivo do filme, tô vendo no meu computador. E em determinado momento, eu tava vendo em tipo Full HD, não sei qual que era a melhor resolução da época. Em determinado momento eu vi a tela piscando. Falei, que merda é essa, velho? Logo no começo do filme, falei, esse filme é HD, tá com problema, deixei rolar. Aí vi a tela piscar de novo. Aí eu pausei e fui voltando frame a frame. De repente, tem a porra da cena do Tyler Durden, de vermelho, igual capeta, abraçando o cara. Eu pulei pra trás e falei, filho da puta. Abraçando o médico no corredor, sacou? Tem 4 aparições. Ele tem uma piroca do tamanho do mundo aparecendo em tela cheia, tipo, na última cena do filme, sacou? É nos créditos, né? Ele coloca isso nos créditos. E ele fazia isso. Então, eu tomei um susto com esse negócio. Na hora que tá tocando Where's My Mind, que foi o que me apresentou o Pixies, inclusive. Eu devo Pixies ao Clube da Luta. A verdade é essa. Aqui é o filme que é tido como o reconhecimento internacional. Começou o reconhecimento internacional mais forte do Brad Pitt. Tá? Ele já tinha uma carreira famosa, já estava famoso em Hollywood, mas aqui ele é onde ele realmente dispara, né? Onde ele virou o galã, o galanzão. Eu acho isso tão engraçado porque, enfim, eu lembro que quando a gente alugava o Lendas da Paixão, a gente ganhava um pôster do Brad Pitt, então... Ele já estava no fundo do armário de metade das meninas do país, sacou? Tipo, colado do lado do Leonardo DiCaprio, na praia. Pô, na praia não, tem um filme que ele estava até mais bonitinho, mas enfim. Vinha revista Capricho, vinha dentro da Capricho o pôster dobrado, tipo, puta que pariu. Então eu acho muito engraçado, assim, de falar em termos de fama e reconhecimento, mas talvez em termos de reconhecimento enquanto tipo um ator. Isso, né? É nesse sentido. É um galã, mas essa fama internacional, nesse momento, ele já estava pra lá de explodido, né? Porque daqui pra frente, Zia, as atuações deles estão... A gente consegue perceber uma maturidade, pelo menos nos filmes que a gente selecionou, diferente das outras. Já tem quase 10 anos de pessoa atuando, né? A prática ajuda. Tem mais de 10 anos. Porque a gente começou em 93 e aqui a gente tá em 99, né? Mas acho que ele tem filmes anteriores, tá? Ele tem atuações anteriores. Tô passando pelos que a gente tá falando, assim, né? Que a gente tá falando aqui de quase 10 anos de carreira. Eu acho que o primeiro filme grande dele, assim, é de 88. Então ele tem 11 anos de carreira. Que é filme que não entrou o lado escuro da lua, o lado escuro de sei lá o quê, alguma coisa. Ele tem 11 anos e uma carreira, né? Puta que pariu, né, velho? Vamos falar dos tropes dele, então, no Clube da Luta. O primeiro, que é de novo, né, ele faz aqui, de novo não, porque nós vamos falar ainda dos filmes que ele fez isso, mas ele faz um trope chamado Ex-Crazy, que é um cara perturbado, mas no nível de violência, né? É um cara que dá porrada e não tem muito escrúpulo e é malucão da porrada. Ele faz esse papel aqui.
Que, assim, é o perfeito ex-crazy. Velho, sei lá, eu não acho que ele é perturbado. Tipo, eu acho que ele passa. Não, Ele é um alter ego, velho. Ele nem existe. Ele é tipo uma segunda personalidade muito doida. Velho, mas tipo, ele não é perturbado. Perturbado é a porra do Edward Norton, tipo. Meu elefante rosa não é perturbado, não sou eu. Claro que não, é claro que eu sei. Velho, Como? Não, mas peraí, gente. O cara que não existe, como que ele pode ser perturbado? Ele não existe. Muito bom, ele perturbado é o Edward Norton, não é ele. Você entendeu? Muito bom. Melhor momento da história desse podcast. Porra. Vamos lembrar então que ele é nananã no filme, uma coisa que a gente já falou aqui nesse podcast. Ele é o Big Bad do filme, ele é aquela figura que tá ali por trás de todo o transtorno, toda bagaça que acontece na porra do filme. É ele que tá. Segundo Eros, não. Segundo Eros é o Edward Norton. Não, acho que não, é o Edward Norton, ele não existe, pô. Ele não é nada, então. Ele é ator. Velho. Ele é só imaginação, o cara não é nada, pô. Nada. Muito bom, muito bom. Tem uma questão de contraponto que é legal colocar também um trope, que é a ideia de coisas brilhantes não são coisas boas, né? Coisas brilhantes não é... O brilhante não é bom. Ao contrário do narrador, né? Do Norton, que veste roupas cinzas, neutras, ele é um cara colocado com cores, né? Roupas coloridas, vermelho, branco... É destacado. Ele tem essas cores primárias, vibrantes, né, bem marcantes. E o vermelho, ela é uma cor que a gente associa muito a perigo, né? Quando a gente tem uma placa de perigo, atenção, ela costuma estar em vermelho. Ele tem outros significados, né, da coisa do sangue, vida, morte e tal, mas muito associado aí, nesse caso, principalmente ao perigo. Mas então, você não acha que acho que o figurino dele ali é grande parte do personagem e acho que o figurino é coisa que ajuda ele na atuação dele, tipo, no domínio do personagem, do jeito que ele se impõe, do jeito que ele anda. Todo aquele figurino ajuda a compor o jeito que ele se porta e se apresenta, entendeu? Tipo, o cara entra na sala e ele domina a sala com a jaqueta vermelha e um óculos, sacou? Tipo, porra, a camisa volta ao mundo. Juro que eu tô me policiando pra não soltar a palavra que eu repito 40 vezes por episódio, mas... Lugar? Exatamente! Exatamente isso, né? O figurino ali é um super... Aliás, é um filme que a gente pode fazer uma super análise de figurino, exatamente por isso que o Madu tava falando. Ele é um contraponto, né? Do que usa cinza, que tá de terno, que é mais neutro, que tá ali apagado. E o Tyler Durden, ele não tem, assim, um micro... pingo de insegurança na vida dele, né? Ele é o cara que usa a blusa do Agostinho com a jaqueta vermelha de couro, com óculos amarelo, cabelo espetado pra cima, descolorido na ponta, o sapato sabe-se lá das quantas, e ele, tipo, ainda acha que ele tá ao máximo, né? E tá, porque ele põe essa banca segura, né? E tem uma questão também que, se eu não me engano, isso também acontece em Seven, que ele é o chamado de deuteragonista. Ele é um protagonista, mas ele tem menos tempo de tela. Aqui, ele tem menos tempo de tela do que o Edward Norton. E lá, no Seven, ele tem menos tempo de tela do que Morgan Freeman. E apesar de ser o protagonista. É engraçado que eu entendo ele como protagonista no Seven mais do que aqui. Porque aqui eu acho que ele é mais chamativo do que talvez protagonista. A gente acabou de determinar, inclusive, que ele não existe. Ele não existe, pô. Tipo, o cara nem no filme não tá... O protagonista é o Edward Norton. Inventou, né? Tipo, no crédito devia estar escrito Edward Norton, Tyler Durden. E tipo, sem o nome do Brad Pitt na porra do filme. Ele não tá no filme, velho. Ele não existe, cara. Mas eu acho que, assim, inclusive, essa lógica, né? Os dois são a mesma pessoa. Esse ser complexo, esse ser que tá ali dividido, essa pessoa esquizofrênica é o protagonista, né? Os dois fazem parte dessa pessoa protagonista. Mas e acho, assim, que é uma atuação dele que já é muito mais madura, sacou? Eu acho que ele literalmente domina a cena quando ele aparece. Tipo, tem uma cena que ele tá no porão do bar e falando, tipo, tem
muita gente aqui hoje. Isso quer dizer que vocês não estão respeitando a primeira e a segunda regra do Clube da Luta, sacou? E tem um monólogo dele ali que é muito foda, sacou? Eu acho que ele tá muito bem naquele monólogo, te defendendo e justamente criticando toda a coisa do pra que serve o dinheiro, o que você quer comprar, pra até onde você quer chegar com isso, e que é a pegada que a gente estava falando a respeito da representação dos anos 90. Sim. Eu também acho, assim, essa é uma atuação que entraria para os meus top 5 aí. Com certeza, meu top 3 talvez. Oh yeah, Madu, concordamos em algo, Madu! Quando o id e o superego se encontram, isso é um perigo. A gente provavelmente vai discordar daqui para frente, preocupa não. Vamos lá. Snatch, Porcos e Diamantes dos anos 2000, onde ele vai fazer o papel de Mickey, ou Michael O'Neill, que é o nome dele, e aqui é um filme do Guy Ritchie. Também uma outra epítome é a violência. Esse eu até falei em outro episódio, pra mim é o filme Eros, né? Ele sempre tem um amigo com o nome maluco, e lá é a mesma coisa. O filme difícil de entender da primeira vez, você tem 200 personagens, é o tipo de filme que você tem que tomar nota pra entender. Peraí, personagem tal é da facção tal. Então você vai fazendo aquela costura. Eros, é seu filme, cara. Fale, conte, abra o coração de novo. Não. Não. Eu adoro Snatch, velho. Adoro Snatch, mas ainda acho que Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes é melhor e mais bem amarrado do que Snatch, sacou? Eu acho que o papel do Brad Pitt no Snatch pequeno é um papel que ele pediu pra fazer. É tipo, se não me engano, ele recebeu porra nenhuma pra fazer o papel. Acho que é um papel exagerado, afetado, eu não vejo tanta coisa, sacou? Eu curto a pegada, tipo, da expressão corporal que ele usa o tempo todo, a forma que ele se balança, a pegada do sotaque, o diálogo embolado. É genial, velho, na primeira, na segunda cena. Chega no final, eu já não vejo tanta graça mais, sacou? Eu acho que, tipo, perdeu a magia da hora que aparece da primeira vez. Eu acho que falta continuidade pro papel e, tipo, é uma ponta, é muito pequeno, assim. Então, é um filme que eu adoro, eu acho que é um bom filme, mas não vejo tanta coisa do Brad Pitt e tipo, acho que das atuações dele tá lá atrás, assim, mesmo. Eu discordo. Eu acho engraçado, era um filme que eu tinha uma lembrança, né, de ter gostado muito e tudo mais, e revendo ele, né, pra gente gravar, foi um filme que eu entendi que ele é muito pra mim, né, assim, muito, o legal dele mora mais na linguagem do que no filme em si, e hoje em dia não é mais tanto o tipo de filme que eu costumo curtir. Então, eu tive um pouco dessa decepção, assim, de lembrar que era um filme que eu gostava muito e não achar mais muita graça nele, como um todo. Acho que a gente vê até hoje, né, essa linguagem sendo repetida tão exaustivamente. Tem o mérito de ter sido, né, um dos primeiros que fez esse tipo de coisa, mas me sustenta. E o que me sustentou durante o filme, que me fez achar o filme divertido, era exatamente o núcleo dos ciganos. Eles, pra mim, são disparado a melhor parte do filme. E eu acho ao contrário, que eles se sustentam porque, por mais que seja a mesma piada de novo, eles seguram a peteca, o grupo, né? E o Brad Pitt, vem à frente desse grupo e eu acho que segura o peteca bem. É uma atuação que eu falo assim, nossa, que coisa genial, que pessoa atua... Não, mas dentro do pacote dele eu acho, tipo... Tá bem bacana. Eu fico no meio termo das duas coisas. Eu já assisti esse filme algumas vezes também. Eu acho que ele tem esse vou usar a palavra da Zizi aqui, o lugar, né, ali dessa transição dos anos 90 para 2000, que é um filme sobre violência, é um filme que tem essa linguagem que a gente já tá cansado de explorar, mas eu acho que ela ainda traduz com maestria essa linguagem. Poucos filmes conseguem trazer tanto à tona a linguagem a ponto de grafismo em tela, do exagero, dos nomes de personagens malucos. O Cigano também, Zizi, é o núcleo que eu mais me diverti. Eu já assisti esse filme várias vezes e eu ri de novo das piadas. Na hora que contava as piadas, eles embolavam as línguas e todo mundo se entreolhava. Eu ria daquilo sozinho, sabe? Melhor coisa do filme é a mãe do Brad Pitt, que ele é genial. Que me dá um trope. O primeiro trope aqui, né, que a gente tem é que até homens maus amam sua mãe. Então, ele é um cara mau, né? Vou dizer assim, ali não tem mal e bem, né? É difícil de estabelecer. Mas ele é um cara mau, por natureza. Ele é um
charlatão, passa a perna nos outros, é mentiroso, independente, né, pegando valores aqui, ele é um cara mau. E ele ainda ama sua mãe, ele compra o trailer pra mãe dele umas 3 vezes no filme. Não, ele recompra o trailer pra mãe dele, sacou? E ele pede um outro. Beleza, tipo, a parte dos ciganos é fantástica, mas a melhor cena do filme pra mim ainda é os caras que assaltam o The Brick, onde começa a girar a história, quando eles saltam e tipo, eles estão sentados numa mesa de frente para aquele cara que só faz papel de mal em todos os filmes, e eles estão apontando uma Glock pra ele e o cara fala assim, tipo, daqui a pouco você vai encolher suas mini bolas, porque do lado da sua arma tá escrito Replica e do lado da minha tá escrito Desert Eagle 5.0. Sacou? Tipo, é muito foda aquilo, sacou? Tipo, os caras enfiam o rabo no meio das pernas e vão embora, porque, porra, o que você vai fazer aqui agora? O cara tá com a bazuca na sua cara, sacou? Aquela pra mim é a melhor cena do filme. É muito boa mesmo. E eu gosto muito do Boris também. As cenas do Boris eu acho que são fantásticas, velho. Ele é o segundo melhor, né? Assim, o segundo melhor ponto. Até o Statham tá bom no filme. O Jason Statham tá bom no filme, então... É difícil um careca bombado tá bom no filme. Aí você tá sendo muito generoso chamar aquilo de bom. Mas tá razoável, Zizi. Não, it sucks. Não. É isso, não. Eu compro o personagem, eu compro. E Diamonds? Não consigo. Não. Eu compro nossa, o coleguinha dele, velho. Na hora que compra uma arma sem bala, eu compro muito mais do que ele, sacou? Tipo... Eu ia falar, fora que ele tem um coleguinha que dá uma lambada nele, né? O coleguinha é fantástico, velho. Tipo, o cara tá olhando pro nada, sacou? Tipo, o tempo todo parece que não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Ó, vamos falar dos tropes dele. Alguns que a gente já falou, tá? Que eu acho que vale a pena, né? A gente falou que até homens maus amam suas mães. É um ponto que a gente já falou. A gente já falou da inversão de beleza, apesar de ele ter, de novo, a figura sedutora ali. Discordo desse, assim, em gênero, número, grau, porque eu acho um dos filmes que o Brad Pitt tá mais bonito nesse filme, gente. Como assim você fala que é a inversão da beleza? Eu falo não. Eu tava... Você não, né? Como assim que se fala disso, inversão beleza com o Brad Pitt nesse filme? Velho, eu também não acho que ele tá invertendo beleza ali nem fudendo. Não, muito pelo contrário. Tá gato, tá forte, tá de camisa aberta só pra variar. Tatuado, vou mostrar. Aqui ele mostra as tatuagens, né? Exatamente. Né? Ele tá, tipo, ótimo. E de quebra tá com o chapeuzinho, aba curta da década de 90, assim, brilhando. Aqui, de novo, ele volta com aquilo que o Eros trouxe também, né? O One Punch Man, o cara que dá um soco e resolve a briga, né? Ele é o cara de um soco só. A gente já falou isso em outro momento aqui. E ele traz o arquétipo talvez mais clássico de pessoas que lutam, que é o irlandês brigão, né? O irlandês lutador. Todo irlandês. Apareceu o irlandês, pode saber, vai ter porrada. Agora tem um ponto legal aqui de trazer que tem um trope que é chamado de alusão ao ator. Que quando você pega o filme anterior e volta com a mesma temática. Ele acabou de sair de Clube da Luta e aqui ele faz o quê? Um lutador. Isso é muito legal, né? Dessa conexão que se cria. No universo expandido do Brad Pitt dá até pra falar, né? Que ele era um cigano que abriu um Clube da Luta. Ele existe, Eros, ele existe. Em Snatch ele existe, em Clube da Luta ele não existe. A gente pode fazer o contrário. Ele some do Clube da Luta porque no final das contas ele era um cigano e a gente tá achando que era dupla personalidade. Aí a história tá começando a melhorar, Madu. Ou o mundo dos ciganos tá tudo passando dentro da cabeça do Edward Norton. Então... O nível de inspiração hoje tá assim, impressionante. Mas aí o filme não ia ser do David Fincher, ia ser do David Lynch, sacou? Tipo, a única explicação é se o filme fosse do Lynch, não do Fincher. Queime depois de ler. Aqui, um dos meus favoritos dos filmes que a gente selecionou. É um filme de 2008, dos irmãos Coen. Eu adoro irmãos Coen, o senso de humor deles. E aqui ele faz o papel do Chad Feldheimer. E eu acho que tem um trope, antes até a gente entrar na percepção, um trope que traduz bem, que ele é o Jim Bunny, né? O coelhinho de academia ali. Somado com o outro que é o Brainless Beauty, que é a beleza sem cérebro. Ele é literalmente o bombadinho de academia, não só o bombadinho de academia, como ele trabalha na academia, né? E ele não faz mais nada
a não ser trabalhar na academia e ser oco, vazio. Esse é o papel que ele faz. E ser bonito, né? Mas esse sim é um filme que é bizarro, que eu nem acho que ele tá tão bonito. Ele é tão caricato. Concordo. Caricato não a atuação, né? Que a gente falou de atuações caricatas, mas é um personagem tão estereotipado, nem vai nesse lugar. E pronto, acabou o que a gente tem pra falar desse personagem. É isso. Mentira. Tem uma coisa que é muito legal, que a espremidinha de olho do Clint Eastwood, né? O Clint Squid ali, que ele dá aquele... O único close, né, talvez não seja o único, mas um close que é dado dentro do carro e ele tá tentando se passar por alguém inteligente, ele dá aquela piscadinha, aquela espremidinha de olho por um segundo e toma um susto e tenta espremer de novo e toma um susto e tenta espremer. Então ele fica naquilo ali, imbecil, tentando se passar por alguém que não é tão imbecil. Mas o melhor é você olhar pra ele fazendo isso e ter certeza que não tem nada dentro da cabeça daquele sujeito, sabe? Tipo, isso é muito bom. É no máximo, tipo, uma interpretação do personagem de achar que aquilo é a ameaça, né? Que ele tá sendo de alguma forma misterioso fazendo aquilo. Aquilo é fantástico, ele é muito bom. É muito bom. Aí aqui, assim, a academia que me desculpe, mas essa sim, pra mim, é a grande atuação. Também acho. Ele fica muito bem do lado da McDormand, que é uma puta atuação. Ele tá do lado do Malkovich, que é outro cara. Até do Clooney, né? Assim, o Clooney tem boas e más atuações, mas ele... É um filme que você tem... Tanto a McDormand, o Malkovich, o Clooney, eles são excelentes, tá todo mundo atuando bem, sabe? Todo mundo combina no filme, né? Mas aí que tá, velho, ele também tá atuando bem. Isso aqui é o ponto, ele tá falando que ele sustenta. Ele sustenta. Segura a peteca total, definitivamente uma boa atuação. Acho que ele manda muito bem. Eu acho até que, assim, o Clooney perto deles, não é que é uma má atuação, mas, assim, fica até mais... Eu acho que fica aquém. Com certeza fica aquém. Apesar de eu adorar a cara do Clooney na hora que assusta com ele dentro do armário, sacou? Tipo, a cara dele tomando um tiro no meio da testa, é fantástica. Tipo... Esse filme é muito bom. Clooney e o Brad estão fazendo papel de imbecis, no fim das contas, né? De jeitos diferentes ali. É o galã clássico, que são dois galãs de épocas diferentes, né? Você tem o Clooney como um galã mais sênior ali, perto do Brad Pitt. Não, velho, o cara só tem cabelo branco, eles devem ter a mesma idade, sacou? O problema é que o George Clooney começou a fazer um plantão médico. Velho, é a mesma idade, você vai ver. Eu acho que tem. Sério? A mesma idade. Só que o George Clooney é grisalho a vida inteira e, tipo... O George Clooney acho que chegou no cinema um pouco depois do Brad Pitt. Eles têm 2 anos de diferença. O Clooney tem 59. É a mesma coisa, tô te falando. Cara, tem muita impressão. O Clooney envelheceu, né? Mas sabe qual que é a pegada, Madu? Eu acho que é o tempo, tipo, de quando um e outro entra no cinema, sacou? Acho que o George Clooney passou muito tempo fazendo seriado de TV. O cara fez, tipo, 6, 7 anos de plantão médico. Não, e eu acho que tem uma pegada de tipo físico, né? O cabelo branco no Brad Pitt, que é loiro, some. No Clooney, que tem o cabelo todo mais escuro, a pele mais escura, ressalta, né? Então a gente acaba percebendo mais. Mas na hora que a gente vê os closes do Brad Pitt no Queime Depois de Ler, você vê que já tem bolsinha, Bolsinha é muito engraçado, né? Eu quis dizer bolsa nos olhos, um pouco de pé de galinha. O Clooney já traz essa questão do sênior, né? No físico dele, tanto que ele é o cara que representa a propaganda de café, né? O Orelhas. Você não vê o Brad Pitt fazer o Orelhas? Velho, eu não ia lembrar dessa propaganda desse café nunca na minha vida. Tipo, não, eu lembro também dela. É nesse café, não, pô. É nesse café, não é não? É, Nespresso, Nescafé. Nespresso. Nescafé é tudo Nestlé, gente. É a mesma merda. Ah, entendi. Então leite ninho tá farinha do mesmo saco. É. Não, leite ninho é leite, não é café, caralho. É Nestlé. Dá na mesma. A gente hoje tá invertendo papéis, né? O Madu tá meio id. Tá vendo o que acontece quando eu estudo a porra da pauta? É isso que dá. Mas eu ia falar que eu acho o Clooney engraçado porque ele tem uma coisa, ao contrário do Brad Pitt, que eu acho que traz uma questão física para atuação, mas que ele tem uma variação que serve ao personagem. O George Clooney tem uma postura corporal que eu acho muito semelhante em todos os personagens, né? Meio dele, assim. Uma coisa de um pescoço pra frente e tal. E quando eu lembro dele no Drink no Inferno, tem uma imponência nessa coisa do pescoço pra frente, que à medida que ele vai ficando mais velho, vai virando uma coisa meio capenga, né? Tem aquela coisa meio derrotista, né? Nos personagens, assim. Eu acho muito engraçado.
Ainda em 2008, a gente tem o curioso caso de Benjamin Button, que a Zizi adora, onde ele faz o Benjamin Button, que é um trope, tá? O título com o nome do protagonista. Aqui ele também foi indicado a melhor ator principal, né, no Oscar. E estamos falando de novo do David Fincher. E eu tenho que falar que vocês me deixaram triste, me fizeram reassistir o filme e eu já não gosto mais tanto do filme quanto eu gostava antigamente. Eu vou ficar muda. Ai, que merda, velho. Zizi, eu te odeio. Eu gosto do filme. Acho que eu não assisti tantas vezes pra não gostar. Eu gosto do filme, eu lembro, sei lá, filme vai muito de momento, de época, quando você assiste e o que você tá vivendo no momento e tal. Então, quando eu assisti a primeira vez, foi um filme que me marcou muito, assim. Hoje em dia, nem tanto. Eu acho que mudou bastante e é uma atuação que eu acho, assim, não vejo tanta coisa no Brad Pitt. Ok, a atuação é bem fraca mesmo. Eu gostava mais da história, eu gostava do contexto, da proposta do filme, que me deu uma decepcionada dessa última vez, mas a atuação é, assim, muito aquém. Eu acho uma atuação fraca. Eu acho que falta ele transmitir a emoção que o personagem ali pedia. Eu acho que a química dele com a Cate Blanchett tá aquém. Eu acho que faltou mais paixão em cima daquilo. Sim. A atuação dele realmente é um dos pontos fracos do filme, pra mim. Aí entra um pouco naquilo que a gente já conversou, assim, na hora que pede dele drama, é a hora que eu acho que ele não segura. Não quer dizer que ele é péssimo, não quer dizer, mas é a hora que eu acho que ele não entrega tudo que outros atores, né, de drama podem entregar. Não acho que é muito perfil dele, né? A hora que eu acho que ele brilha com esse tipo de personagem, nesse tipo de filme e atuação. Eu acho que vale só dizer que, assim, o eu não gostar do filme passa muito pouco pela atuação dele. Apesar de também achar que não é nada demais. Eu tenho a mesma sensação de, lógico que em proporções diferentes, mas tá assistindo Forrest Gump. É aquele tipo de filme que trabalha muito a metalinguagem. Eu sou uma pessoa que gosta da metalinguagem, então isso me pega no filme. É um filme longo, né? É um filme grande, ele tem barriga, assim, né? Não o Brad Pitt, mas o filme, ele tem barriga ali, né? O filme, tem hora que você fala, cara, tá cansando, mas eu sinto que tem um dinamismo bom, me prende, é um filme que me prende. Eu acho ele tão o mesmo formato do Forrest Gump. É muito o Forrest igual. Gump, aí sim, um bom filme, né? Sem dúvidas. E o cara, que apesar de eu não gostar dele em geral, eu acho que ele manda muito bem no Forrest Gump, o Tom Hanks. A gente tem aqui um trope clássico. Na verdade, é uma junção de tropes que fazem o personagem, que é a morte da mãe no parto, o pai que desapareceu e o bebê que é deixado na porta, né? Isso é clássico de um monte de história. A gente vê isso recontado. Falando dos seus filmes, agora vamos entrar nos meus filmes, tá? Do Tarantino, aqui do Bastardos Inglórios de 2009, onde ele faz o Lieutenant Aldo Rain. Ele faz o papel de um matador de nazistas, né? Um soldado judeu americano, matador de nazistas. Zizi teve uma reimpressão do filme, né, Zizi? Quando assisti o filme a primeira vez, eu tive uma experiência tão ruim no cinema pra chegar ao momento de sentar na cadeira e assistir o filme, que eu confesso que atrapalhou a minha experiência e eu fiquei com preguiça do filme e o filme inteiro. Continua não sendo meu filme favorito da vida, não tem o mesmo empenho que eu acho que muita gente tem, o mesmo entusiasmo pelo filme, mas realmente dessa vez achei ele bem mais agradável, divertido. E é uma boa atuação do Brad Pitt, né? Que é o nosso tema, assim. É um personagem mais secundário, é um personagem já mais velho, mais maduro. E que eu acho que tem um pouco disso que a gente falou, né? Não deixa de ser uma pessoa, né? Ele é um soldado, ele tem um lado físico, ele tem um lado de guerra, mas é a versão mais madura disso. Tem o clássico sotaque Brad Pitt. Explorado na trama, né? De novo. Eu acho que é um bom filme, eu gostei de revê-lo. Sei lá, acho que eu vou acabar entrando numa coisa meio Tarantino aqui, que eu não consigo evitar e eu não quero. Mas eu acho que o Brad Pitt, enquanto atuação, é uma atuação madura. Eu acho que o personagem é caricato, mas eu acho que o personagem é caricato por causa do filme. A ideia do personagem ali é ele ter aquele relief cômico mesmo.
É Tarantino, né, velho? É um roteiro de Tarantino. Então eu gosto muito das falas do Brad Pitt dentro do filme. É tipo, inclusive o trailer, que é praticamente a cena de abertura do filme. You owe me 100 scalps and I want my scalps. Tipo, eu acho muito foda aquele. Adoro aquelas cenas. Eu acho bom. É uma boa atuação dele. Acho que não tá no top 5, mas me diverte. É um filme que me satisfaz. Tem genitálias e violência, o Eros gosta, né? Esse é o Eros. Aqui ele volta, né? Uma soma de tropes que fazem o personagem. De novo, ele é o ex-craze, né? Violentamente perturbadão. Chega a ser maluco mesmo. Ele não tá nem aí se ele tá... ele tem que a outra parte, né? O Cavaleiro Templário. Ele não tá nem aí se ele tá matando alguém que tá obrigado, como nazista, a lutar na guerra, ou se ele tá matando um general que tá engajado com a causa, não. Tudo pra ele é nazi, né? Vamos matar nazi. E beleza. É quase um motivo pra ele ser psicopata. O que é ressaltado porque ele é um maluco da faca e tem esse bigode de fodão, né? Que são outros estereótipos que acontecem em outros filmes, né? É o bigodinho militar. Velho, aquele bigode é muito feio. Puta, feio pra caramba aquele bigode. Feio ou não, ele é divertido pra caramba, assim, ele compõe. Não, ele compõe o personagem. Tipo, imagina ele com o bigode do Charles Bronson, sacou? Não ia ser a mesma coisa. Tipo. Ele ia ficar mais intelectual, eu acho, com o bigode. Ali ele faz um papel de um ignorante, sabe? É um cara ignorante. Tipo assim, ele não pensa nisso. É um cara pra matar. Mas é tipo isso, velho. É literalmente se você pegar o personagem de Califórnia, colocar ele no exército e pagar ele pra matar as pessoas, entendeu? O primeiro mata de graça. Aqui, ele recebe pra matar. Sim, eu discordo até. Total. Eu acho que é uma figura que tem uma outra inteligência, assim. Ele tem a inteligência bruta, natureza. Ele vem aí com uma referência de xamanismo, assim. E eu acho que ele tá ali em busca de reparar um erro mesmo, tipo, né? Ele tá, tipo, querendo justiça. Tipo, vocês estão matando os outros só porque são judeu? Nós vamos matar vocês, porque isso é, tipo, escória da humanidade. Vocês não merecem viver, tipo isso, né? Essa referência xamânica, inclusive, tá no personagem, porque ele é descendente, se eu não me engano, de um índio, de um personagem da montanha, né? É o Jim Bridger lá, ele que se coloca como o descendente de um índio ou de um matador da montanha. Eu não sei quem que é mais o personagem, mas é uma figura icônica. Ele carrega essa aura, né? É o Apache, né? O apelido que ele tem ali dos alemães, né? Ele carrega isso no nome dele, né? O filme deixa bem claro que ele tem essa herança, né? Então eu sinto ele bem aquele canadense que vive no meio do mato, dança com o urso. E usa a faca do Crocodilo Dundee. Do Rambo, né? É aquela faca, né? Velho, a faca é tão grande, mas tão grande que só se for do Rambo 3, sacou? Porque no Rambo 1 a faca era pequenininha. Como é que vai estereotipando, né? Se tivesse um Rambo 6, né, velho? Ele vai estar segurando uma espada, né? Velho, mas que isso, Madu? Você nunca viu a evolução das facas do Rambo, não? Tipo, no Rambo 4 ou 5 é tipo um machete, é um facão, uma porra, trem. Ai. Freud explica. Antes da gente entrar no próximo, é legal falar que nós não vamos abordar aqui o Moneyball, que é um filme de 2011, que ele teve a 3ª nomeação ao Oscar, e nós vamos entrar direto no próximo filme, que é A Grande Aposta, de 2015, do Adam McKay. Ele faz o personagem do Ben Rickert. Ao contrário dos outros, o personagem aqui ele tá fazendo o personagem do velho, né? Aquele já é o mentor. E é engraçado que talvez dessa lista toda, né, que a gente selecionou, o único personagem que ele é... Não, o único não, que tem o Ad Astra também pra frente, mas é um personagem tão não físico, né, de maneira alguma. Ele não é um policial, ele não é um soldado, ele não é um lutador, ele não é um louco com trejeitos, ele é só uma pessoa. Como se os outros não fossem, mas enfim... Mas ele é tipo um advogado, né? Tipo, tem nada demais no papel dele. Eu acho que a atuação dele vai nessa linha também. Não acho que seja nada fenomenal. O personagem dele é traduzido como um ex-bandido, né? Ele tem aquela sensação de querer compensar o que ele já fez um mal no passado, que não tá na história, e ele se torna o mentor. Então ele já passou pelaquela jornada, né, do mercado de finanças, ele se torna o mentor dos novos.
É um ex-bandido que eu ia falar, só que é um ex-bandido, assim, entre aspas, né? Porque, na verdade, é uma pessoa que tem uma consciência de que o que ele fazia não é a coisa mais legal, mas não é bandido no sentido, né, jurídico da coisa. Não, o ex-bandido é o tropo que diz em relação a como ele se percebia, né? Eu fiz mal, logo agora eu tenho que pagar por isso. Não, é o mal do ponto de vista do personagem. E aí, sim, ele vai mentorando dois caras em como ficar rico aproveitando da situação, né? Então, tipo, que porra é essa? E mistura, né? Aquela ideia de dane-se o dinheiro, eu tenho princípios, até porque se você olhar a história real do que aconteceu com ele depois, ele mora no meio do mato e tem uma... No final do filme conta isso, né? O que aconteceu com os personagens. Então ele mora no meio do mato e tem come legumes orgânicos todos os dias, mas ele é malucão, né? Porque tem 14 números pra conseguir ligar pra ele e a ideia do Big Brother tá de olho, né? Paranoico no último, né? Acho que o filme é ok, acho que o papel dele é muito pequeno, eu acho que tem muita gente dentro do filme que se sobressai, que tá melhor do que ele. Acho que até o Christian Bale, que aprende a tocar bateria pra fazer a porra do filme, é mais divertido, sacou? Eu gosto da atuação dele exatamente porque eu acho que foge muito do padrão dele e ele entrega. Não é realmente o papel que mais se destaca, mas vale dizer que a grande aposta tá nessa lista porque eu defendi ele, tá? Porque eu que... Pô, mas muito por isso. Porque ele é, pra mim, uma virada. Foi a primeira vez que eu vi o Brad Pitt fazendo um personagem que era, tipo, um cara de Wall Street que não era nada, né, assim... Como a gente disse, não é um espião, não é um vilão, não é... É a primeira vez que ele faz o mentor, né, Zizi? Assim, pelo menos dos filmes que a gente colocou, ele nunca tinha feito mentor. Ele é sempre o herói ou o coadjuvante. Aquele é o mentor mesmo. E eu preciso fazer um comentário, assim, tipo, acho que o filme é ok... Pau no cu. Ele é, tipo, na minha opinião, um filmaço. Não, o filme é bom. Não, o filme é bom. O filme é bom. Acho que o filme é ok. Tipo, eu acho ele dos melhores, assim, dos últimos tempos, assim. Eu acho ele um filmaço. Não, a pegada do filme é muito boa. O jeito que, ele tem quase que uma pegada de documentário, né? Até porque retrata uma coisa... Ele retrata uma coisa que a gente viveu, que todo mundo meio que viveu na pele, tipo, toda a crise e etc. Os personagens são reais, né? Os personagens são reais. É muito legal. O filme é bom. Eu era muito novo. Foda-se. Foda-se. Não é problema meu se você jogava bolinha de gude quando o filme tava no cinema, sacou? Na minha época não tinha bolinha de gude, não, mano. Era Beyblade, né? Você jogava Beyblade. Agora, acho legal de comentar que esses tropes, né, que a gente falou referentes ao personagem do Brad Pitt no filme, que é a pessoa que tá paranoica, achando que o Big Brother tá de olho, né, e tudo mais, são tropes que quando eu tento lembrar da onde eu vi isso, eu lembro de figuras, assim, muito diferentes do personagem, né, tipo, eu lembro dos amigos do David Duchovny no X-Files, sabe? Eu lembro de outras pessoas. O cara de queima de arquivo, o Mad Max original, Mel Gibson, sacou? Tipo, o cara que guardava o pão de café dentro da geladeira, sacou? Tipo, palitinho na porta, né? Psycho total. Aquele cara do Stranger Things também, o doidão do Stranger Things que fica tentando achar que tudo é base russa. Sim, lembrei quem é, sim. Agora vamos voltar num outro filme que é meu, tá? Eros. Esse aqui eu tive o desprazer de assistir do lado do Eros no cinema. Acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Que Era Uma Vez em Hollywood, 2019. E aqui ele faz o papel de Cliff Booth. Pra mim, o ponto alto do filme, como atuação. E a gente tem a primeira vitória dele num Oscar. A quarta nomeação e a primeira vitória dele em Oscar. Eu concordo que é uma boa atuação dele. Na verdade, eu acho que é uma das melhores atuações dele, assim. Acho que ele tá extremamente bem no filme. Eu gosto do filme, apesar de eu ter sacado o final antes. Né? Mas acho que não é o caso. Sei lá, Tarantino sendo Tarantino. Mas eu acho que ele manda bem, e acho que tem uma maturidade na atuação dele, sacou? Tipo, tem aquela coisa do cool de Fight Club, mas ao mesmo tempo ele meio que domina a cena o tempo todo. Eu acho que o close ali já funciona melhor com ele do que funcionou anteriormente. Ao universo Brad Pitt, depois que ele cansou de ser cigano, ele foi pra Hollywood e virou o cool guy.
Cool old guy. Eu acho engraçado que eu sinto, não no personagem, tá? No Brad Pitt mesmo. É a tentativa ali, não é nem a tentativa, é soltar a mão desse lugar cool. E eu acho que é isso que faz essa atuação funcionar. Ela é tão largada, não é a palavra que eu quero não, mas é a que tá vindo aqui, porque eu não tô lembrando a palavra que eu quero. Ela é meio despretensiosa, ela é meio desencanada. Talvez seja a palavra que É o ex-cool, ele já foi cool. Cansou. A minha sensação é essa. Ele tá ali brincando de fazer aquele personagem que ele gostou, tá divertido. E funciona, né? É uma senhora atuação. Tem uma frase a respeito do Humphrey Bogart, que as pessoas falavam que as pessoas não iam no cinema para ver o Humphrey Bogart atuar, que eles iam para ver ele ser, ele agir. E eu acho que a pegada é mais ou menos essa, sacou? É tipo, o Brad Pitt não tá atuando, ele tá sendo, sacou? Tipo, aquilo ali é o Brad Pitt, é o cara velho, bonzão, bacanão e foda-se, sacou? É tipo, é ele. A impressão que eu tenho é bem essa. E eu acho que por ser tão natural e ser tão ele a atuação, eu acho que é uma das melhores atuações dele por isso. E toda a química dele com o DiCaprio é muito boa, né? Assim, eu acho que isso também favorece a atuação dos dois, porque fala-se muito da atuação do Brad Pitt nesse filme, mas eu que tenho uma certa resistência com muitas das atuações do DiCaprio, essa é uma que eu pago pau. É muito foda o DiCaprio fazer uma atuação de tipo, ele tá fazendo um péssimo ator ali o tempo todo, né? É mais do que isso, né? Porque eu acho que tem uma complexidade, porque na verdade ele tá fazendo um puta ator que tá decadente, não tá conseguindo atuar bem, e ele consegue dar essa nuance pra gente, porque na hora que é, em teoria, pra ele atuar bem, ele também é um bom ator. Então ele sabe fazer. Que é a hora de jogar a porra da menina no chão, né? Tipo, é fantástica a cena que ele joga a menina no chão. É tipo... A segunda melhor cena. Não, e aí é impressionante, que ele faz o personagem com medo de atuar e atuando mal, ele faz o personagem se superando, atuando bem, né? Ele manda bem pra caralho no filme. E a cena mais legal é a latada de comida de cachorro no meio da fuça do sujeito no final do filme. É o One Punch Man de novo, tá vendo? É o mesmo arquétipo, só que agora com uma lata. É lindo aquela cena, velho, é lindo. Eu me diverti horrores com a latada. Aqui de novo, volta a questão do One Punch Man. Do cachorro. Volta também, o Heroes Love Dogs, né? Ele tem o cachorro, inclusive é um dos melhores personagens. Aquele cachorro é maravilhoso, né? O microfone tá quase perto da boca dele, então você ouve o... ele salivando pra comida, né? Eu tenho cachorro, então eu adoro. Que eu vejo que eu vou até pegar aquele cachorro pra mim. E aqui ele faz a gente já falou, né? Ele faz esse ex-cool old guy, mas que se soma com o estoico, que é esse cara que tem pouca ou nenhuma emoção. Ele basicamente, ele tá ali. Ele não mostra sentimento nem quando tá matando, nem quando tá engraçado, nem quando tá ganhando, nem quando tá perdendo. Ele só tá. Eu acho a cena dele na comunidade hippie, quando ele vai lá ver se o velho, que era dono da área do estúdio e tal, ainda tá lá, eu acho muito foda, sacou? Tipo, meio herói, assim, sabe? Porra, e aí, vocês não estão abusando da porra do velho? Sim. Eu curto a cena, assim, mas a melhor cena é a hora que ele dá uma porrada no Bruce Lee, sacou? É a melhor mesmo. É muito bom. É muito bom o Bruce Lee tomar. Ele empata com o Bruce Lee. Ele dando um supapo no Bruce Lee é lindo, sacou? Tipo, putz, só o Tarantino pra fazer umas coisas dessas. Tipo, o Bruce Lee apanha na porra do filme, sacou? Bem a cara dele mesmo. Agora, eu acho isso legal que você falou dessa cena, porque vai um pouco nisso que a gente falou, assim, do herói que gosta dos cachorros, que a gente entende que por mais que ele não demonstre ali muita emoção, a figura que gosta de cachorro no cinema, a gente vai achar que de certa forma ele é bonzinho, e apesar do personagem ser meio blasé, ele dá a sensação de ter uma consciência do que é certo e errado. Ele pode não seguir muito esse livro, mas ele tem uma certa consciência, assim, né, Ele já matou, né? Um mito que se tem é que ele matou a esposa dele. Ele tá sempre bebendo, esse é um ponto também, tá sempre tomando cerveja. E o mito que se tem, a gente fica sempre na dúvida. Beleza, Hollywood da década de 60. É igualzinho você assistir Mad Men, sacou? A agência de publicidade da década de 60. Quem não bebia, velho? Todo mundo bebia o tempo inteiro. Tipo, porra. Um ponto que eu queria trazer dele também aqui, sobre os combates. Você trouxe aí essa questão dele bater, né, no Bruce Lee, mas ele bate no Bruce Lee com o carro, ele bate no hippie com a roda do carro, ele bate na manchete, né, no final lá, com a lata. Então ele é pragmático, ele usa o que tem no ambiente, ele não é treinado em luta, você não mostra isso no histórico, mas ele bate em pessoas que estão preparadas, como o Bruce Lee, pra lutar, usando o que ele tem no ambiente. É o brigão de bar, né? Leão de chácara.
experiência de vida, né? É literalmente o cara que não teve treinamento nenhum para ser dublê, sacou? Ele só apanhava do povo na rua e batia no povo da rua. Então, tipo, beleza, eu vou me machucar um pouco, mas vou seguir com essa profissão aqui. Vamos puxar o último filme aqui então, o de 2019, chamado Ad Astra, onde ele faz o papel de Roy McBride, um astronauta que está seguindo os caminhos do pai. É um filme que se passa um pouco no futuro, né? Nós já conquistamos, já temos base na Lua, já estamos em Marte e estamos explorando o espaço, mas ele é bem realista no sentido do que a gente tem hoje, né? Como tecnologia. Não é um Star Wars que tem robozinho, essas coisas, não. Sei lá, é um bom filme, assim. Tipo, eu tinha começado a ver esse filme umas 2 vezes e tinha dormido antes de 5 minutos. Eu acho que eu estava cansado. Dessa vez eu me obriguei a sentar para assistir e foi um filme que eu efetivamente gostei. Eu gosto bastante da atuação do Brad Pitt. Eu acho que ele, enquanto ator de histórico, de todos os filmes que a gente falou aqui, é o melhor filme dele, assim. Até porque não tem muito do trejeito corporal mais, e o tempo todo ele tá dentro de um vestimento de espaço e tal, então tudo que você tem ali é o rosto, né? É o close e as reações dele. Então a pegada dele dominar a reação quando eles falam que o pai dele tá vivo em determinado ponto e a dúvida e o jeito que o olho transmite aquilo, eu acho muito foda, assim. Eu acho que ele tá muito bem no papel. É um bom filme, me divertiu, foi bom, feliz. Eu entendi por que o Madu gostou tanto do filme quando assisti, porque ele é uma grande sessão de terapia, né? Ele é. Tem uma profundidade o filme, né? Não é um filme gratuito, não é uma atuação gratuita. Sim, mas, enfim, eu não tenho o mesmo envolvimento. Não é que é ruim, mas também não é a coisa que mais me chama atenção e eu falo, né, tipo, indicaria para os outros, falando, não, assiste, que também eu achei muito bom, né, mas longe de ser ruim, é um bom filme. E acho que, assim, a atuação tá acima da média dele. É isso aí, exatamente. Eu acho que eu assisti tanto filme ruim dele, que na hora que eu assisti eu falei, olha, é um bom filme. Mas quando a gente pensa outros atores com essas nuances que o Eros estavam falando, acho que outras pessoas fazem isso com muito mais destreza, habilidade, né? Me impressiona mais. Teriam feito os outros 10 filmes que a gente falou quando o close foi utilizado. A questão aqui é realmente que o Brad Pitt finalmente consegue entregar um close. É só essa a questão. Tem uma questão que eu acho que é legal trazer à tona aqui, que é pelo menos é o 4º filme que eu vejo que ele faz papel de militar. Aqui ele faz um major, e é um papel muito diferente do Bastardos, onde ele fez um outro militar, né, uma missão suicida. Lá ele estava numa missão suicida, ele é um maluco, um psicopata. Você tem outros 2 filmes que a gente não citou aqui, que são filmes que ele atua de maneira semelhante, que é o Fury, onde ele é um cara de um tanque de guerra e tá no meio da guerra. Eu assisti parte desse filme, não assisti todo. E a gente tem o War Machine, que ele também faz o papel de uma espécie de comandante, eu não lembro mais, tem muito tempo que eu assisti. Mas o War Machine é uma comédia, né? Tipo, ele é ser totalmente alienado, sim, que tipo, tá todo mundo querendo acabar com a guerra e ele tá querendo começar a porra da guerra. Mas o que eu tô dizendo é que ele traz 4 papéis militares, que é um estereótipo, o militar é um estereótipo, mas ele traz 4 papéis bem diferentes na atuação. Ele dá nuances, né? Ele consegue dar nuance. Ele não vai só no estereótipo. Que talvez seja o que incomoda, né? Resgatando lá atrás no Califórnia, quando ele faz o redneck, né? Que aí ele não tem nuances. Não é uma atuação que eu desgosto, né? Como Madu pontuou que não gosta e tal, fica um pouco incomodado, acha caricato, mas eu acho que nisso eu concordo, falta nuances. É o clichê do clichê ali, né? Aqui não. Aqui ele traz um major que tem emoção, que tá na busca do pai, que tá desconectado. As mulheres no filme não tem tempo de cena, né? Exceto aquela que ele encontra em Marte, né? Que ele encontra em Marte. As outras não tem tempo de cena. Eu acho um filme muito voltado para esse masculino, né, que tá tão aí desconectado de certas coisas, né, assim, do dentro de casa. E quando eu falo do masculino, eu tô falando muito genericamente, tá, gente, assim, né, dessa coisa do buscar a conquista, de buscar a glória, de buscar a performance e esquecer de se voltar pra dentro de casa. Eu acho uma grande sessão de terapia do masculino, eu acho um filme bem lindo nesse sentido. É uma subversão, né, do masculino clássico, né, ele tira propositalmente a mulher de cena, você quase não tem cena de mulher. Sim. O par romântico mal aparece a face, né, da esposa dele, não tá em questão, né? Tá a questão muito mais ele, a busca dele do pai, que é Freud, né? É ele, a relação com o pai.
E o pai nem gosta dele, no fim das contas, tá nem aí pra ele. O pai não gosta de ninguém, o pai matou a tripulação, matou todo mundo e, tipo, não gosta nem dele. Ia pagar ele também se tivesse conseguido. Mas o pai, ele é esse simbólico desse mundo, né, nosso, que é muito voltado para isso, né, para conquista, para performance, para produtividade. É o diálogo do pai de Fight Club, gente. É tipo, e aí, o que eu faço agora? Se forma. Me formei, pai. O que eu faço agora? Sei lá, se casa. Tipo, é bem isso, sacou? É só uma figura. O cara não tá nem aí, não importa. Que se foda essa porra toda. Eu acho um pouquinho diferente, porque eu nem acho que ele é o pai indiferente. Eu acho que ele é muito simbólico do mundo mesmo, assim. Eu não nem entendo muito esse pai como um pai-pai. Não, ele não é pai. Nunca foi. Assim, tipo, claro que tem a dinâmica pai e filho do filme, mas eu acho o filme uma grande simbologia do homem com o masculino, né? Do indivíduo. Sim, eu concordo, do total e completo indiferente, sacou? É tipo, eles se cagam ali, na verdade, só que ao mesmo tempo o principal, o Brad Pitt, ele tá seguindo o caminho da figura, do pai e tal, de ser um astronauta também, de buscar a mesma coisa. Apesar de tudo, ele se espelha naquilo. É a admiração, né? É a figura da admiração. E eu vejo ali também um embate, né? Porque ele tem uma admiração por uma coisa que ele não conhece, né? Por uma pessoa que ele não conhece. Tem umas semelhanças, claro, entre os dois, mas tem umas diferenças que são muito grandes para mim. Esse pai, eu não sinto conflito nele. Também né? não. Ele quer aquilo e pronto. Ele é linear, ele é seta. Tô indo. O outro tem essa dúvida. Talvez por ter tido esse pai ausente, né? E ter entendido essa dor, ele tem o conflito. Ele não quer ser igual ao pai exatamente. Ele quer entender o pai. Ele quer entender por que o pai não foi. E o pai é tão linear que o pai fala isso, né, Zizi? Ele fala, eu não tô nem aí pra você, eu nunca tive nem aí pra sua mãe. Ele deixa isso claro, né? Sim. E é um momento de decepção dele, porque é um herói nacional, um herói do mundo. Aqui a gente tem alguns tropes que é interessante trazer. Primeiro que esse tal pai, tal filho, né? Se meu pai foi, eu também tendo a ser. Tem essa figura da admiração, que a gente tá falando aqui, que Freud explica. A gente falou disso. E tem a questão do chamado de bookends, né? Que quando o começo e o fim são iguais. Ele começa fazendo uma avaliação psicológica dele e no final você fala, ele se voltou pra família. E não. Ele tá ali de novo falando que tá bem. E você fala, nossa, finalmente, agora ele tá olhando pra si próprio. Mas você vê que aquilo é uma avaliação psicológica, ele tá com a roupa de astronauta ainda. Uhum. Ele se voltou, caralho, né? Eu acho isso bem poético, assim, né? Quando os filmes fazem isso, de terminar de uma maneira que realmente amarra a história, né? Eu tenho essa sensação de que olhou lá pro começo. E isso é uma coisa engraçada que eu vejo quando eu escrevo, né? Pro Instagram da Lento ou alguma outra coisa, que eu tendo a repetir. Quando eu tô escrevendo, eu tento voltar lá no meu primeiro parágrafo, falar o que eu tava falando, deixa eu retomar aquilo. E eu acho que eu aprendi isso muito com cinema, porque eu gosto disso nos filmes, isso foi entrando na minha escrita. O último ponto que eu queria trazer dele aqui, do trope dele, que ele é um herói bonzinho, né? Apesar dele ele mata astronautas no meio do caminho pra tomar uma nave, é quase o desculpa aí por estar tomando a tua nave, né? Tem uma missão que é maior do que isso. Ele tenta evitar aquilo, inclusive, né? Aquela cena inclui quase no lugar do acidente. Acidente no sentido, assim, se ele realmente não quisesse matar ninguém, ele não teria matado, claro. Vai quase no lugar do acidente, né? Isso é legal também. Chamado de atacante apologético, que é o nome desse trope. Vamos então às percepções finais da atuação. Eu nunca tinha reparado, acho que essa experiência de ver, né, 10 filmes do Brad Pitt em uma semana, eu nunca tinha reparado nessa coisa do tanto que ele era um ator físico, porque é tão parte dos personagens, né, como a gente comentou aí, são tão lutadores e soldados e tudo mais, que eu nunca tinha me dado conta disso. Eu achei isso interessante. Achei ele um ator em alguns momentos melhor do que eu imaginava e em outros momentos pior do que eu imaginava. Achei isso meio esquisito e não sei muito comentar isso. Eu acho que eu posso fazer um pouco das palavras da Zizi, minhas palavras, e ainda me gerou uma frustração com alguns filmes que eu gostava e que eu já não gosto tanto mais. É isso também. Mas para equilibrar a lista, eu comecei a gostar um pouco mais do Bastardos Inglórios. Agora eu não detesto ele. Uhul! Tarantino subiu um ponto na sua cabeça. E passou a gostar menos de Snatch. Olha só, tá vendo, Eros? Sai daqui como um vencedor.
Puta que pariu, velho. O cara deve estar vencendo jogo de porrinha, né? Só porte. Ó, a minha percepção que quando a gente falou, vamos falar de filmes de Brad Pitt, a gente brincou e o negócio foi pra frente, é que eu tinha a sensação de que ele era um ator de filmes de ação. Eu entendo que a maioria dos filmes dele são de ação, mas quando eu digo ação, eu tô falando de Troia e Senhor e Senhora Smith, né? Filme de ação na veia. E quando eu fui vendo os filmes, eu falei, cara, ele não é ele é físico, isso é uma coisa que eu percebi também, mas ele não é necessariamente o cara dos filmes de ação. E eu gosto mais dos filmes, inclusive, que ele não tem ação. Ou a ação tá alocada em cenas específicas. Eu também. Uma coisa que eu esqueci de falar era os sotaques, que eu também nunca tinha reparado. Também não. Se o danadinho não segura o close, ele segura a peteca do sotaque maravilhosamente bem, né? Isso ele faz muito bem. É tipo, ele não rosna tão bem quanto o Tom Hardy, mas ele manda bem no sotaque. Não, aí a gente muda o nível, né? É. As cenas do próximo capítulo. O Deus da voz. Mas, enfim, gostei demais de colocar em perspectiva, fazer essa análise em perspectiva, e realmente é uma saturação, não é algo tão prazeroso de ser feito, mas depois que termina, eu falei assim, cara, agora eu tenho uma leitura tropológica, que é o que a gente se propôs aqui, né, lá no começo, de fazer essa leitura tropológica do cara. É muito interessante ver essa crescente. Eu também achei um exercício muito curioso de ver tanto a crescente do Brad Pitt quanto a crescente do cinema, né, porque acabou que a gente fez aí mais ou menos um acompanhamento de um apanhado de uns 20 anos de história de cinema. 20 para 30, né? Quase 30 anos. Né? Só tem uma falha nessa conversa toda nossa. É tipo, se eu não queria falar de Brad Pitt, a Zizi não queria falar de Brad Pitt, você tava em dúvida como que a gente foi falar de Brad Pitt, velho? Mas eu acho que essa é a pegada, cara. É um lugar diferente, sabe? É tipo, o Tyler Durden apareceu aqui, que não tá em lugar nenhum, e resolveu a pauta pra gente, só se for, né? Porra. Eu ia brincar que, tipo, a gente conseguiu passar o episódio inteiro sem dar bandeira, que na verdade foi uma pauta que, tipo, alguém brincou e ela ficou e ninguém entendeu por quê, mas ela deu caldo. Mas a gente tinha passado o episódio inteiro sem entregar essa parte, parecia que estava programado. Velho, eu ficava olhando assim, velho, por que a gente vai falar de Brad Pitt? Me explica pra quê? Por quê? A troco de quê? Mas foi um dos episódios mais divertidos, gente. Cá pra nós, tá falando disso, foi um dos episódios mais divertidos de gravar e que eu mais estudei pra conseguir falar aqui. Madu, mas você mais estudou por culpa minha, porque eu tive que remarcar a gravação, tipo, 3 vezes. Não, mas eu já tava, a pauta tava pronta. Não, né? No primeiro dia ele tava com essa pauta já bem pontuada. Sim, eu tô ligado. É claro que tava. Não, gente, vamos combinar, ver 10 filmes, tudo bem, não foi 10, foram 7, 8, é muita coisa. Eu vi 10. Eu perdi a conta de quantos eu vi. Eu não vi 10, não. Nossa lista tinha quantos? 11? Tinha 11. 11, eu fui dando ok. Eu não vi, não deu tempo de eu ver o Benjamin Button, eu não revi o Era Uma Vez no Hollywood, que eu já tinha visto, e o Clube da Luta, que é um que eu conheço. Então, de 11 menos 3 aí, eu vi 8. Mentira, eu vi 9. Eu não vi Clube da Luta e Bastardos, que eu já tinha visto recentemente Bastardos. É óbvio que eu revi Clube da Luta, sacou? Foi inclusive o primeiro da lista que eu coloquei pra reassistir. Acabamos só esperando essa desculpa, né? Gente, pra deixar essa mensagem final aqui, e aí eu queria até que você que tá ouvindo aí deixasse pra gente a minha percepção, eu queria mesmo deixar pra vocês. Ele é um ator que foi aprendendo a atuar, ou ele simplesmente amadureceu? Esse é o ponto. Ele começa como porra louca e ele tá muito maduro no final. É ele ou é a atuação? Eu acho tão inevitável que as coisas se embolem, no sentido de que eu não acho que ele é um ator que interpreta ele o tempo inteiro, apesar de ter uma essência dele o tempo inteiro. É impossível, né, desassociar. É inevitável, gente, né? Quando você tá há 30 anos fazendo uma coisa, claro que depois de 30 anos você vai ter nuances e melhoras de performance de quando você tá começando, isso é o Jack Nicholson, né? Eu acho que se a gente pegar qualquer ator para fazer essa análise, a gente tem alguns pontos fora da curva, mas de maneira geral, todos vão ter, né, uma ascendência. Acho que é a maturidade, acho que a gente se bater nisso até com diretores vai dar a mesma coisa, tipo, tem a maturidade, direção. Sim. E tal. Maturidade, experiência, né? Claro. Look at that
só uma coisa, a gente tá indo numa ordem cronológica, qual que é a pegada? Porque, teoricamente, Entrevista do Vampiro é de 94. A gente tá indo na Deus ordem com o vampiro a cronológica gente do tirou, que a gente... Eros. Você não viu? Ele não leu a pauta, sério? velho. Vai tomar Eu li no a seu pauta. rabo. Vai Não tomar leu, no seu não cu. tem, Tá na não minha tem. frente. Eu li ela ontem e tá na E minha cadê frente. Você Entrevista com o tirou... Vampiro aí? E a gente não pode falar mal. Eu quero falar mal de Entrevista com o Vampiro. Não, velho, a gente fez uma lista lá atrás e todo mundo falou ok ou não ok. Nós não vamos falar do filme que não tá na lista. Caralho, velho. Impressionante. Velho, ainda bem que eu não vi. Impressionante. Ainda bem que eu não vi Entrevista com o Vampiro, velho, porque eu ia te dar uma voadora agora, sacou? Tipo, Você ia me dar uma voadora? Você dá ok na lista e vinha me dar uma voadora? Eu ia falar, a lista tá rodando há uma semana. Seu filho da puta, Entrevista com o Vampiro estava na lista. Estava na lista. Ai, Eros. Eu não lembro dele estar na lista em nenhum momento, mas enfim, tudo bem. Estava na lista. Ai, Eros. A última regra do Trope Troopers é que ignora o Eros e pode falar da gente à vontade, conta da gente pros seus amigos, chama a gente, fala sim.